Sejam todos e todas muito bem-vindos ao terceiro episódio do programa Educação para a Paz, Como se faz? Esse programa é para você que é educador, educadora, insatisfeitos com o paradigma de guerra, competição e violência que vivemos. Aqui eu vou te ajudar a transformar sua prática docente em uma educação para a paz, independente da sua área de atuação. Eu sou o mestre Feinho, sou fundador da Casa do Saber Popular e idealizador da metodologia Cultura Popular para a Paz, que transformou a minha vida de várias pessoas e também vai transformar a sua vida pessoal e profissional. O episódio de hoje chama-se Construindo Pontes com a Cultura Popular. E para a gente começar a pensar o que é uma ponte e a sua função, eu vou contar uma história para vocês. Dois irmãos moravam em fazendas vizinhas. Para se encontrar, entretanto, eles precisavam percorrer uma longa estrada que margeava o rio que separava suas fazendas. Apesar do cansaço, faziam a caminhada com muito prazer, pois se gostavam e cuidavam um do outro. Um dia, após toda a vida, tiveram uma grande desavença. Um mal-entendido que explodiu numa troca de palavras duras e os irmãos, então, deixaram de se falar. Numa manhã, alguém bateu à porta do irmão mais velho. Era um homem com uma caixa de ferramentas na mão e perguntou: "Procuro trabalho, tem serviço aí para mim?" Disse: "Sim, o fazendeiro. Tenho trabalho para você. Aquela fazenda do meu irmão, do outro lado do rio, e nós brigamos e eu não posso mais suportá-lo. Então, eu tenho uma pilha de madeira perto do celeiro, eu quero que você construa uma cerca bem alta para que eu não o veja mais." "Entendo", disse o carpinteiro, "meu trabalho lhe satisfará. Mostre-me onde estão os martelos, os pregos e farei um trabalho que lhe deixará satisfeito." O irmão mais velho, então, entregou o material e foi à cidade. O homem trabalhou arduamente o dia inteirinho, anoitecia já e o fazendeiro chegou. Mas no lugar da cerca havia uma ponte que ligava as duas fazendas. O fazendeiro enfureceu-se. "Você é muito insolente em construir essa ponte depois de tudo que lhe contei." No entanto, ao olhar mais uma vez para aquela ponte indesejada, viu seu irmão hesitante no meio da ponte. Por um momento, os dois puderam se olhar novamente após longo período de distanciamento e solidão. Então, o irmão mais novo saiu correndo de braços abertos em direção ao irmão mais velho. Por fim, se abraçaram, choraram e se desculparam. Emocionados, viram o carpinteiro arrumando suas coisas e partindo. O fazendeiro mais velho então lhe disse: "Espere, fique conosco mais alguns dias, tenho outros projetos, você é um carpinteiro incrível." O carpinteiro respondeu: "Adoraria ficar, mas tenho outras pontes para construir." No final da história fica muito claro que esse carpinteiro tinha um propósito. Apesar de uma ordem clara para construir um muro, ele subverte essa ordem, fazendo aquilo que ele acredita que é realmente necessário. Ele podia sofrer sérias consequências com essa tomada de decisão, mas ele acreditou que a força do amor é mais forte que a pulsão de ódio. Ele acreditou, acima de tudo, que a união desses irmãos era uma necessidade para que a saúde deles se restabelecesse. Outro fato importante da gente notar é que ele não se distraiu em momento algum na vaidade de ter feito uma obra benéfica, porque sabia que o servir aliado a um propósito evolutivo deve ser sempre um exercício constante, e essa semeadura não se encerrava ali, não parava naquela ponte. Eu escolhi essa história porque eu tenho certeza que um dos principais objetivos de um educador para a paz é ser um construtor de pontes, ou como já dizia o Dr. Pierre Weil, um pontífex. Para ele, essa pessoa exerce uma função permanente de destruir os muros que separam e construir pontes que unem. Pierre teve essa clara sensação aos 7 anos de idade, quando ele pisou numa fronteira entre a França e a Alemanha, com um pé em cada território, e percebeu que a separação era uma ilusão, e que esse ensinamento a cultura popular também tem, quando ela é bem orientada, ela reforça todo o dissolvimento dessas fronteiras. As manifestações populares, elas rompem com o paradigma da separatividade e nos convocam a uma experiência transdisciplinar, onde não apenas compreendemos a visão holística, mas sentimos essa integração no corpo, nas emoções, na mente, no espírito. E é claro que quando despertamos para essa consciência, as relações que estabelecemos também se modificam. Você pode estar se perguntando: mas eu desenvolvo projetos multidisciplinares ou interdisciplinares com meus estudantes, faço parceria com outros professores, não é a mesma coisa? Fazer um exercício para romper os muros disciplinares é fundamental, mas a proposta aqui é romper com as fronteiras das disciplinas.
Então não basta colocar as disciplinas sobrepostas uma ao lado da outra, estabelecendo relações e comparações. Quando falamos que a cultura popular é transdisciplinar, estou dizendo que ela está nas disciplinas, entre as disciplinas e além de toda disciplina. Eu não estou aqui dizendo para vocês que a especialidade é uma coisa ruim ou que estudar as partes não é interessante. Eu estou dizendo que as partes compõem um todo muito mais complexo do que apenas juntar pedaços. Então, quando você participa de uma prática da cultura popular, seja ela qual for, capoeira, dança, artesanato, culinária, teatro, enfim, você está atuando com várias forças e áreas do conhecimento em diversas outras dimensões e linguagens que vão muito além do que foi entendido nas escolas como conhecimento. O saber popular, fundado nas heranças africanas e indígenas especialmente, é permeado por outras racionalidades e cosmovisões diferentes daquelas eurocentradas, forjadas no modelo de fábrica e de produtividade, acima de tudo. O conhecimento que está nas escolas, ele está partido e está faltando partes fundamentais para tentar entender um pouquinho melhor o todo, um mistério. A cultura popular afro-brasileira desperta nosso grande ser de modo não separativista e até espontâneo. Praticando a nossa cultura popular com a intenção de desenvolver uma educação para a paz, você vai mergulhar num mundo novo que talvez você já deseje, mas que certamente todos nós estamos precisando. Desenvolver a visão holística, ou seja, construir pontes e entender a relação de tudo com tudo, até por fazermos parte do mesmo organismo vivo, pulsante, colaborativo, inteligente, traz inúmeros benefícios para si mesmo, para a sua relação com os demais seres e para a sua relação com o planeta e com o cosmos. Esses são estudos que precisam de aprofundamento, pois parecem simples o fato de estarmos falando aqui de alguma coisa trivial, mas tocam estruturas muito profundas no nosso modo de estar e de pisar nessa terra. De fato, apesar da profundidade, é simples mesmo como os povos que criaram essa arte. Foi feito para todos e todas participarem, mas é necessário desejo. A trilha está aberta, recheada de frutos para serem colhidos por quem tiver interesse de seguir semeando com respeito, merecimento. Esse caminho exige muita dedicação, esforço, escolha de prioridades e muitas outras ações cotidianas, mas que te levarão a uma transformação profunda e certamente positiva. Ao dançar o jongo com o propósito de educar para a paz, por exemplo, você está integrando diversas dimensões do ser. Põe o seu corpo vivificado se expressando num movimento cíclico, põe a sua mente ativa, buscando analisar e compreender o ambiente, coloca o seu coração em uma frequência curativa e aguça sua intuição. É a partir da forte relação com a ancestralidade que criou esse brinquedo e que se faz presente, formando uma egrégora que torna essa prática, quando bem orientada, claro, num campo terapêutico profundo, capaz de fundar novas práticas docentes mais coerentes com a visão holística e com o mundo que a gente deseja construir. E para inspirar vocês nessa manifestação que a gente está falando, eu vou mostrar um depoimento das mestras Regina e Fatinha do Jongo Tamandaré de São Paulo, filhas da Dona Tó, mestre saudosa dessa região, contando durante nossa formação de mediadores de cultura popular para a paz, como é que o jongo permeava suas vidas cotidianas e como sua mãe fazia uso dessa ferramenta para um propósito de luz e de amor. A primeira música que a minha mãe fez foi... minha mãe trabalhava em 2 lugares, minha mãe era diarista e trabalhava num banco também para fazer limpeza. Então, ela tinha que sustentar. Daí, nisso, já tinha filhos e netos. Meu pai faleceu, ficamos nós, e minha mãe saiu para trabalhar. Então, quando a minha mãe chegava em casa, era só reclamação. Que o filho não foi na aula, o outro foi nadar, os netos não queriam saber de ir para a escola. Ela ela saía da minha casa às 4h30 da manhã e chegava às 5, 6 horas da tarde. Nisso, estava todo mundo dentro de casa esperando a minha mãe chegar, porque sempre tinha coisa para a gente, né, que ela trazia do trabalho. E foi só reclamação. Nisso ela chegou com as bolsas, pôs as bolsas em cima da mesa e pediu para nós crianças tocar para ela. Daí todo mundo ficou olhando, o que será? Não vai dar bronca, ela não vai falar nada. Ela fez uma música para os filhos e para os netos. Então ficou todo mundo, nossa, a mãe fez uma música para nós. E foi o maior orgulho. E essa música hoje se tornou quase um hino na nossa comunidade. Não só na comunidade,
mas como as pessoas que já estão mais acostumadas com o jongo do tamandaré, então eles falam que essa música é para ela, que a dona Antó fez. Então minha mãe fez um ponto e todo mundo gostou do ponto. Então hoje as mulheres, a cada grupo que chega, é a música que eles pedem para cantar. É essa música que nós vamos cantar para vocês. São as músicas para as mães. São para todas as aquelas mães batalhadoras. Aquela música da paz. Em vez dela dar uma bronca, ela fez uma música para os filhos e para os netos. Vamos nessa. Vamos lá, gente. Vamos fazer bonito. Dançando jongo, você também vai sentir a importância do coletivo, o poder do encontro, despertando para a necessidade de construir relações saudáveis, mais profundas na sua vida, despertando uma consciência comunitária, como a gente chama aqui, uma comunidade, uma comum unidade. O jongo deu voz a um povo que foi subtraído da sua liberdade, limitado da sua expressão. Então ele foi um canal para esses povos antigos poderem se expressar, E a gente está imerso ainda numa cultura de guerra, de violência separativista. E como o jongo sempre foi resistência, ele deve continuar sendo praticado com esse propósito libertário de resistência. Eu aconselho que você experimente essa brincadeira, vá até um terreiro de jongo em um dia de festa, para ver como é que essa brincadeira acontece. Vá lá no Quilombo São José, em Pinheiral, no Morro da Serrinha, no Tamandaré, vai em Volta Redonda, em Piquete, Inclusive, salve todos esses mestres e mestras jongueiras que trazem esse legado para nós. E se você puder também, fica um pouquinho por lá, não vai só na roda, conversa com o povo mais antigo dessa região, para você entender melhor o que é o jongo, E quando puder, vem aqui também na Casa do Saber Popular, onde a gente pesquisa bastante o jongo e também outras práticas populares com esse propósito, que vai te conduzir a uma experiência evolutiva e de paz. Mas voltando ao assunto, dançando o jongo, com seus pés descalços na terra, sendo regado por um ritmo percussivo que permite a ampliação dos sentidos e por um canto ancestral que direciona as energias para o propósito evolutivo, você vai sentir as suas raízes se aquilombarem, vai sentir sua ancestralidade, não mais no passado, mas dentro e junto de você no presente, tomando consciência da sua história e percebendo-se natureza, parte desse todo. Eu tenho diversos outros benefícios de desenvolver uma visão holística para contar para vocês, mas como eu disse, esse é um tema muito profundo e nós vamos voltar nele certamente outras vezes, ampliando a percepção cada vez mais. Por isso eu convido você a acompanhar esse programa para ir entendendo o poder transformador da cultura popular na construção de uma educação para a paz. Nesses encontros, além de você construir ferramentas que vão te ajudar, te orientar no processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, você vai poder refletir qual é o papel do educador para a paz, entender o poder transformador de conhecer práticas e conhecimentos associados à nossa cultura popular e suas variadas expressões que contribuem nesse propósito. Para você entender melhor que transformação é essa, vou trazer relatos de alunos que se formaram mediadores de cultura popular para a paz e buscam uma visão holística na sua percepção de mundo e na sua atuação enquanto professores. É justamente valorizar a cultura popular. Então, se eu vou contar, se eu preciso de uma história, para trazer o contexto de uma aula, eu vou buscar uma história que tenha referência do lugar onde a gente vive. Vou olhar para uma brincadeira que vai ser
vai usar os recursos naturais daquele lugar como mote, né? E eu acho que no curso esse lugar de afirmar mesmo esse espaço, de abrir esse espaço, de cultivar esse espaço na vida foi super importante, né? E o fato de ter sido um curso assim, com vários encontros, eu sentia como um cultivo mesmo, né? Então é um espaço onde a gente se encontrava, a gente tinha o prazer de realmente desfrutar desse aprendizado que é coletivo, dessas experiências muito diferentes e de aos poucos ir percebendo que é uma prioridade na vida, né? E aí eu sinto que isso transforma e isso faz com que seja um trabalho de resgate mesmo, porque eu quando criança até ouvia algumas histórias populares que caíram no esquecimento, né? A gente tem mais facilmente disponível histórias que nem são daqui, referências que não são daqui, animais que não são daqui, brincadeiras que não são daqui. E aí poder abrir esse espaço e falar, não, como que com uma história eu vou trazer um repertório de um ser fantástico que é daqui. E isso para mim é uma mudança que parece muito sutil, mas que é muito significativa. Eu penso que praticar a educação para a paz, ela está no meu cotidiano, ela está presente nos principais papéis que eu desempenho na vida, enquanto cidadã, enquanto ser humano, enquanto profissional, cuidando das relações, de como eu estou me relacionando com o outro e de que forma eu posso contribuir com a formação do outro que está presente na minha vida também. Quando um educador ou um profissional de uma área afim se compromete a participar de um curso, a priorizar esse tempo, a levar para o seu ambiente de trabalho, seja a sala de aula ou outro ambiente, a levar também esse conhecimento para as pessoas com as quais convive, mesmo sabendo que é um trabalho de formiguinha e de que essa mudança não vai ocorrer rapidamente, mas é um passo dado. Então, eu me senti muito encorajada de fazer o curso e de praticar no meu dia a dia, nas minhas relações, nas minhas ações. Vendo esses depoimentos, você pode pensar assim: mas isso é coisa de quem é biólogo, da área de sustentabilidade, para o pessoal mais zen, que mora no alto da montanha. Eu tenho a vida muito corrida, muito agitada, muitas responsabilidades e às vezes muito estressante, impossível estar em paz nesse contexto. É importante lembrar que tem pessoas que têm uma vida agitada, mas transitam bem nessa frequência. Outras pessoas buscam outras frequências e não tem um termômetro único para medir qual é a frequência ideal. Sugiro que você investigue se você se percebe saboreando com qualidade o seu presente, a sua vida, ou se você se sente num automatismo frenético, tropeçando nos acontecimentos, né? Desalinhado até com o propósito planetário. O caminho da paz é para todos e é um exercício para ser despertado constantemente. Quem está firme nesse propósito também vivencia diversos momentos onde não consegue trilhar o caminho do equilíbrio, o caminho desejado. Mas se sabemos o que nos faz bem e o que não nos faz bem, nos tornamos mais vigilantes e criamos estratégias diárias para essa finalidade. Nessa vigilância, começaremos a perceber os sintomas dentro de nós e modificar assim que eles se manifestarem. Imagine aquele aprendiz que te coloca em desafios pessoais, que te exige estratégias diferenciadas para a construção de vínculos. Ao notar sentimentos que não vão contribuir para uma educação para a paz, ao contrário, vão te levar a julgar a família e a tomar decisões que vão expor ou excluir até mesmo o estudante, você para, reflete e encontra através de uma comunicação não violenta, mediada pela brincadeira, caminhos de acolhimento, de transformação, uma resolução pacífica. Até porque um educador para a paz conhece o fenômeno da transferência.
Ele sabe que o seu aprendiz projeta em você referências paternas ou maternas, trazendo energias que ele tem associada a essas pessoas. Assim, não precisa você se sentir pessoalmente ofendido, atingido por atitudes dos seus estudantes. Elas muitas vezes não são direcionadas especificamente à sua pessoa. Eu ouvi recentemente de uma psicóloga especialista em abusos infantis o caso de um menino que agia de forma muito hostil com um professor específico da escola, recusando-se até a participar da sua aula. Após a escola chamar o pai do aluno para uma reunião, uma coordenadora sensível percebeu que o pai usava um perfume forte para ocultar o cheiro forte do álcool que ele havia ingerido antes mesmo da reunião, mas mesmo assim era notado, né? E na hora ela relacionou com o perfume que o professor também usava, sabia que era o mesmo cheiro e percebeu essa transferência. Então ela sugeriu o professor usar uma outra marca de perfume ou até não usar perfume nenhum para dar as próximas aulas. E ali, surpreendentemente, ela percebeu que a rejeição daquele aluno se encerrou. Então, esse é mais um caso para a gente poder, junto com outros tantos, né, compreender que muito da nossa relação entre nós e outras pessoas exigem um olhar mais profundo e complexo se quisermos desenvolver uma educação para a paz. O caminho da paz é para ser buscado a todo momento, especialmente os mais difíceis, quando não acontece o que desejamos ou ainda quando não entendemos, né, o que a vida nos traz. Apesar de toda essa explicação, você ainda pode pensar: mas como eu vou fazer tudo isso usando a cultura popular? Não entendo a cultura e, além do mais, sou tímido, não vou entrar na roda, não vou cantar, dançar. A cultura é feita de múltiplas linguagens e expressividades. Existem diversas funções em uma mesma brincadeira e certamente você encontrará um meio de se inserir que faça seus olhos brilharem. Até porque a cultura é transdisciplinar e ela se relaciona com tudo praticamente. Mas para começar a se descobrir, a desfrutar essas práticas curativas, simplesmente esteja o ambiente preparado para as manifestações, os cantos, os toques, os corpos em movimento, certamente vão te envolver em uma atmosfera transformadora. Observar e sentir essas expressões já fará você começar a compreender esse mundo novo e construir outras possibilidades de estar no universo, se tornando um educador que fará uma grande diferença onde você estiver. E por fim eu te pergunto, você já não entendeu que a nossa cultura, com todas as suas raízes, a sua sabedoria dos povos mais velhos, é uma fonte riquíssima para transformar o nosso mundo em um lugar de paz? E você não quer paz? Então você não quer fazer tudo isso aprendendo com a gente, sorrindo, brincando? Então está demorando para conhecer essas diversas possibilidades que as expressões populares, né, oferecem. Eu te convido de novo para chegar aqui na Casa do Saber Popular para conhecer mais sobre essas brincadeiras e o nosso propósito. E voltando às pontes, à visão holística, né, eu falei os benefícios através da cultura popular, mas então quais seriam as consequências de uma visão não holística, separativista e fragmentada? Vamos pensar? Se percebemos a nós mesmos e o ambiente onde vivemos separados, sofreremos vários sintomas nocivos à nossa saúde integral. E que sintomas são esses? De início, eu cito o egocentrismo, que é você colocar o seu eu menor, ou seja, a sua identidade, suas percepções, seus desejos, sua necessidade, no centro de tudo, desconsiderando o eu maior e a relação com todos os outros seres. Para ilustrar a fragilidade do egocentrismo, eu vou te mostrar um trechinho do filme Parasita, que foi premiado ao Oscar em 2020. Essa janela ficou aberta. Ryu, vamos, essa janela. E hoje o céu está tão azul e sem poluição, graças a toda aquela chuva de ontem. Isso. Então, trocamos o acampamento por uma festa no jardim. Faça dos limões uma limonada. Percebem como o egocentrismo pode levar as pessoas a atitudes cruéis, excludentes, insensíveis? Nos percebermos separados do outro e dos fenômenos do mundo trazem uma visão limitada, reduzida e até alienada
da realidade mais complexa, promovendo individualismo, egoísmo, apego desmedido, inveja, competição, comparação desnecessária, como essa charge retrata bem. Cada um é um e precisa ser valorizado e entendido como parte desse todo. É preciso ter muito cuidado, especialmente os educadores, que têm um poder tão grande de inspirar positivo ou negativamente seus aprendizes. Às vezes, um professor pode planejar uma atividade buscando valorizar elementos que contribuem para o desenvolvimento de uma visão holística, como a biofilia e até mesmo a escuta. Mas em sua fala e na relação com seus estudantes, ele pode ser super autoritário e, de fato, não perceber as necessidades de seus educandos. Um sujeito que não está atento à sua transformação não poderá transformar outras pessoas. Só podemos dar o que temos, mas se não temos e queremos, podemos construir, despertando nossa consciência todos os dias. Por isso falamos que o primeiro passo para transformar a sua prática rumo a uma educação para a paz é transformar a si mesmo primeiro. Esse processo é contínuo e infinito, mas o tamanho e a quantidade de passadas que cada um vai dar nessa trajetória tem a ver com uma palavrinha que a dona Aurinda do Prato me falou quando contou sobre como aprendeu a tocar no samba de roda. Interesse. Para ajudar de forma prática nesse processo, sugiro que você faça o seguinte exercício. Procure um momento mais tranquilo possível para que você se coloque numa posição confortável e reflita sobre a sua vida pessoal, analisando os muros que estão instalados, as dimensões que não estão sendo devidamente cuidadas, as crenças limitantes sobre nós mesmos, sentimentos e instintos que não estão sendo sublimados como deveriam e aonde você julga que precisa construir pontes, perceber a conexão, a relação. Ao identificar esses muros e identificar a necessidade de pontes, você lista as ações concretas no seu cotidiano que vão te ajudar a estar mais desperto e atento para a construção dessas pontes. Se quiser me contar um pouco dessa experiência, eu vou adorar escutar e contribuir no que eu puder. O melhor disso tudo é que não há limite para a construção de pontes evolutivas. Na verdade, elas já estão feitas, nós é que precisamos despertar para essas conexões. Então não tem contraindicações, efeitos colaterais, não existe construir pontes demais. Siga ampliando a sua consciência e seja cada vez mais preparado e intencional para atuar em uma educação para a paz, tão urgente no mundo atual. E no próximo programa eu vou trazer uma contribuição para os educadores que desejam sair do modo automático, experimentar uma presença com plenitude rumo a uma educação para a paz. Até lá!